Hoje é 28 de outubro de 2020, são 7 horas e 52 minutos. O escriba acordou mais cedo porque precisa fazer uma live com alguém que está em Londres. Em Londres é tudo diferente, até as risadas lá são mais conspícuas. Mas o escriba acordou alegre em razão de um fato muito curioso, sério, mas curioso também, porque precisa fazer exame de vez em quando para verificação de propriedades referentes ao bicho. Qual é o nome do bichinho? Covírus? É qualquer coisa, mas está assolando a humanidade inteira. Mas o escriba de vez em quando precisa fazer isso porque está trabalhando fora de casa e oferece um risco ao pessoal daqui. E anteontem foi a um laboratório muito bonito, por sinal, muito bem posto. Filas e filas de poltronas, com intersecção entre uma e outra, a fim de não haver contágio. Por favor, não sente aqui, por favor, não sente aqui. Então, este antigo escrivinhador obedeceu à recomendação. Sentou onde ninguém estava sentado, obviamente, mas com uma cadeira no meio de dois pacientes, vazia, como se faz em avião. Ficou esperando a vez. E havia umas 20 interseções destinadas a recolhimento dos planos de saúde, das receitas médicas. E 20 antes deste escriba se sentaram no mesmo lugar, do casulo de determinada enfermeira que estava a receber as propostas de atendimento. E o escriba preencheu tudo, foi examinado, enfiaram um cotonete numa nariz, outro cotonete noutra narina, no nariz, outro cotonete na outra narina, um outro na garganta, perto da amígdala. Parecia uma Lady Di masculina, porque Lady Di tinha acessos de regurgitação quando ficava nervosa. Mas, no fim das contas, fez os exames e está negativo, o que é muito gostoso, muito bonito e muito saudável para os familiares, inclusive. Mas chegou a casa com um raciocínio estranho. O raciocínio na cabeça desse escriba fica pululando lá embaixo, até ser realmente posto em concreto. E o escriba finalmente refletiu. Estava aguardando vez num assento preparado para que não houvesse contágio, não havia ninguém perto. Mas, quando convocado, precisou sentar numa poltrona à frente de um casulo e estava contando os que o antecederam. E o escrivinhador era o 18º da lista. Então, 17 antes deles se sentaram naquela cadeira, à frente da enfermeira. Então, aquela preocupação enorme para que não houvesse contágio lateral e, no fim das contas, uma exposição a risco é evidente, porque o assento onde o escriba ficou havia sido tomado, no mínimo, por outras 17 pessoas.
E este escrevinhador, evidentemente, não vai dizer o nome do laboratório, porque não faz propaganda positiva ou negativa de qualquer, mas é preciso que os proprietários do laboratório, que é por sinal muito respeitado, pensem nisso, como se vai praticar a asepsia quando 20, 30, 40 pessoas tomam assento na mesma cadeira esperando o atendimento feito, aliás, por uma criatura que do lado de lá está absolutamente protegida com aqueles casacões brancos de estilo. Fica aqui esta consideração que até é cômica. Seria cômica se dramática não fosse, ou seria dramática se cômica não fosse. Esse escrevinhador chegou em casa, primeira providência, tire a roupa, ponha para lavar, vá tomar um banho, porque corre o risco, você faz parte do grupo de risco. Esse escriba faz parte do grupo de risco. Então, por favor, doutora, faça a sua asepsia e depois pode ir ao trabalho. E ficou essa esquisitíssima sensação. Manda ou não manda uma carta aos diretores do laboratório? Ô, gente, tudo bem com a prática da asepsia entre os expectantes, aqueles que estão esperando para preenchimento das guias. Mas, e o local onde 20 no mínimo se sentaram antes de mim, à frente da enfermeira ou secretária, naquele entreato? Isto é coisa para os cientistas resolverem. Se o assentamento da criatura numa cadeira na qual outros 50 sentaram antes, se isso propicia ou não o contágio exatamente num local que é preparado adredemente para evitar que haja contágio posterior. São os dramas da vida moderna nesta metrópole santamente mefistofélica. E, para terminar, um pequeno relato sobre um julgamento feito online ontem, também num vetusto tribunal do país. Já se vê que o escriba hoje fala em coisas muito sérias, mas sorrindo. Vários personagens postos, cada qual lançou a casinhola na internet. Não há pregão, porque fazer-se pregão numa circunstância desta não vale a pena e não é possível. Todos os juízes, obviamente, se precataram, porque houve, inclusive, semana passada, um imprevisto. Um deles estava de paletó, gravata, mas em trajes menores, porque não sabia que havia a possibilidade de o cinegrafista ou do assistente o filmar em lugar diferente daquele que seria o adequado para exposição a público. Então, todos se compuseram muito bem, etc. E era aquilo que se chama de um agravo regimental ou particularidade assemelhada. O leigo não sabe o que é isso, mas é um recurso pequenininho que devia ser julgado coletivamente. E apareceu uma funcionária e perguntou a um assistente deste velho criminalista: é questão de fato ou é questão de ordem? E a advogada foi pega de surpresa.
pela serventuária, questão de fato ou questão de ordem? Deveria ter respondido. Primeiro é preciso ouvir o voto do eminentíssimo relator a saber se suscita uma questão de fato ou uma questão de ordem. Em sequência, definir o que é uma questão de fato e o que é uma questão de ordem é trabalho para uns 15 minutos de divagação ou dissertação, porque uma questão de fato pode ser suscitada sobre uma questão de ordem subsequente, ou uma questão de ordem pode ser suscitada em função de uma questão de fato, a vida dentro do processo. Isso cria um torvelinho de perspectivas circunstanciais que os melhores juristas do país precisariam aí de uns 50 minutos para definir. Então, é uma indagação cômica ou risível no bom sentido. Doutor, é uma questão de fato ou uma questão de ordem? Essas coisas acontecem no Brasil de hoje, como o exame para verificação de coronavírus que o escriba fez num laboratório muito respeitado, por sinal. É questão de se indagar correspondentemente ao assento onde o escriba recostou o seu traseiro. É uma questão de fato ou é uma questão de ordem? Porque se for uma questão de ordem, discutir se o assento contagia ou não, pode ser uma questão de ordem sobre uma questão de fato ou vice-versa. E com esse raciocínio que parece deslocado ou menos racional, mas na verdade é muito importante, vamos terminar a crônica de hoje indagando aos visualizadores. É uma questão de fato ou uma questão de ordem? Precisaríamos de uns 50 minutos ou de uma live entre os melhores juristas do país para decidir se tomar assento numa cadeira, depois de outros 25 ou 30 para preencher fichas no sentido de se fazer exame de coronavírus, constitui aspecto contagioso ou não quanto à saúde deste e de outros frequentadores do laboratório conspícuo visitado. O nome do laboratório não é importante, mas é preciso que todos eles se preocupem em saber se tomar assento depois de outros 20 que tomaram assento na mesma circunstância, com suspeita e possibilidade de contração de coronavírus, constitui uma questão de fato ou uma questão de ordem. Os tribunais que o decidam se e quando surgir um problema dessa natureza. E vamos ao trabalho lá na Aveva.